Esse é o ponto importante dessa palestra. Eu quero. Se eu quiser, eu saio. Se eu quiser, eu faço. Se eu não quiser, como ela falou, eu vou ficar 20 anos usando editor de texto, dizendo que sei usar editor de texto. Na verdade, só sabe abrir, colocar uma frase e fechar. Então, a gente precisa pensar nisso. A ideia desse trabalho era isso. Não era propriamente fazer propaganda da Gráfica Livre. Claro, ótima propaganda. Quem gostou, quem estiver precisando, depois procura a Sueli. E amanhã todo mundo lá no aniversário. Eu quero aquele kit todo, tá? Acho que o Sérgio colocou bem, gente, a ideia da gente trazer esse trabalho da Sueli é exatamente abrir possibilidades no laboratório. A gente está à frente da coordenação já há algum tempo. A ideia sempre foi tentar diversificar o trabalho. Então, quando a gente pede que tem que sair do editor de texto, tem que sair de sua interpretação, que ele, no caso, né, do sexto ao nono ano, nem faz parte do conteúdo de informática, é exatamente a gente trazer para o aluno o computador para o desenvolvimento pessoal. É óbvio que dos alunos que a gente tem, ou dos próprios implementadores, tem gente que, mesmo achando lindo, eu, por exemplo, mesmo achando lindo, eu tenho um mau gosto para fazer essas coisas, né? Quer dizer, não adianta, mas, no caso do professor do laboratório, o objetivo é exatamente despertar aqueles talentos. Porque aquele aluno que gosta de trabalhar com formas, que gosta de trabalhar com cores, que tem esse olhar, essa percepção, esse talento, ele, a partir do computador dele, ele também pode fazer. Então, a gente contribui muito pouco para os nossos alunos quando a gente fica aí 1 ano, 2, 3, 4, 5, repetindo umas coisas que são inúteis. Então, realmente, apresentar a possibilidade. A Sueli falou no início, bem legal, quer dizer, eu abri hoje, eu vou aprender mais uma coisa, então eu saí do lugar. A gente trouxe também, né, a Michelle e a Elaine, que falaram super bem, que disseram das dificuldades. Quer dizer, o que elas fizeram de robótica não é porque elas estão lá na frente, anos luz. Não, mas é porque elas fizeram. Elas deram um passo, elas saíram do lugar. Elas fizeram uma coisa desse tamanho, daqui a pouco desse tamanho, aquela coisa pequenininha, daqui a pouco teve uma proporção, né, que vocês viram no depoimento dos alunos maior do que elas esperavam. Fizeram também desse depoimento. Então, a ideia da informática aplicada à educação, pelo menos a ideia que a gente vem defendendo nesses anos, é toda essa tecnologia ser revertida para o aluno, principalmente o nosso aluno de escola pública, e o único espaço que ele vai ter em que a informática vai ser usada com um objetivo voltada para o desenvolvimento dele é na escola. Os alunos podem ter curso, tem outras opções, mas tem aluno nosso que é o único local que ele tem o computador e que ele vai ter acesso a esse olhar para essa tecnologia no seu desenvolvimento é na escola. Então é por isso que eu acredito nesse trabalho, é por isso que a gente trabalha com tanto empenho nesse projeto, que eu acho que a gente, felizmente, hoje a gente viu aí também alguns bons frutos. Para aqueles, né, que estão com a gente desde o início da nossa coordenação, o primeiro slide, quer dizer, o último slide que eu mostrei em 2007, acho que isso, em dezembro de 2007, entre as possibilidades do laboratório de informática, eu coloquei que era a robótica educacional. Então, quem estava presente naquele dia, eu falei, olha, o meu objetivo de entrar na prefeitura hoje é implementar a robótica. Claro que há 7 anos atrás, quando eu escrevi isso, quando eu falei isso na reunião, não tinha o que tem hoje, que é muito melhor, que é o trabalho que, além do software livre, com hardware livre. Então, na época, os kits que a gente possivelmente teria acesso, né, que era trabalhar também com linguagem de programação novo, eram kits que conectavam ao computador, né,
Os kits, na época, eram na faixa de R$2.000 cada um. Mas a gente, então, desses 2000, né, desses 7 anos que a gente está à frente, e com a opção pelo software livre, quer dizer, uma opção filosófica, uma opção de compromisso político, não é por uma questão de ser gratuito, que felizmente a gente é uma prefeitura que não tem problema financeiro, então não é por ser gratuito, mas é pelo contrário, que além de ser gratuito, você tem uma ferramenta que é infinitamente melhor do que os kits comprados. Essa é a diferença. A gente recebe vendedores de kits que o aluno vai fazer aquelas ligações, ao invés de fazer com fio, com plaquinhas de metal que encaixam em botões lindíssimos, lindos, 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 mas que o aluno vai aprender a encaixar uma régua com um botão de pressão. Aquilo não existe. Aqui o aluno que aprendeu um fiozinho ligar, é o conceito básico para ele fazer no mundo real qualquer coisa. Então, assim, o que a gente pensa em oferecer para o aluno, o que a gente está buscando e o que a gente quer implementar em toda a rede. Então, aqueles que gostam do trabalho de informática têm que sair do lugar, porque a tendência da informática é a gente ampliar esse trabalho de robótica educacional para toda a rede. A gente não fez ainda, porque a gente precisa do quê? Do profissional comprometido para trabalhar. Não é o profissional que o problema não é não saber. O depoimento das duas aqui, e vai ter mais à tarde outra professora que vai estar falando, é exatamente, elas não sabiam nada, mas elas queriam fazer. Então essa é a diferença. A Sueli também, não fez curso nenhum. Qual era o objetivo? Mas ela quer fazer. Então a gente convida a todos que queiram, né, se ingressar, se aventurar, descobrir e aprender com o aluno, porque realmente quem entra em robótica muda o papel, ou seja, o professor é mais um, ele é parceiro, ele não detém o conhecimento mesmo, só que na robótica isso é real. Em outras coisas a gente finge, eu dou um texto, eu tenho a resposta aqui, eu sei qual é a resposta, o aluno repete a resposta para mim. Na robótica não, os problemas que vão surgir são reais na hora, e que todos têm que buscar ajuda. Então, eu aproveitei nesse início, enquanto você está com ali, para a gente trazer essa mensagem para vocês. Aqueles que gostam do trabalho informático, como a Sueli falou, da questão de ganhar dinheiro, como eu falei também há 8 anos atrás, é um campo muito carente, o trabalho de tecnologia educacional. Quem gostar dessa ferramenta, que vocês já têm acesso hoje, vocês têm trabalho aí pelo Brasil afora, não é nem só aqui, porque é uma área carente, e que a gente, enquanto coordenação, a gente sempre tenta socializar com vocês. Então, todo o nosso trabalho, né, a gente tem alguns convidados, tem alunos também aqui, da UF, todo o trabalho nosso é uma estrutura no portal, são tutoriais disponibilizados, são videoaulas, a gente não tem nada que tenha sido criado pela gente que não esteja disponível para vocês. Nada. Tem até coisas que hoje, na proposta da nossa palestra, mostrar um pouquinho da evolução e do que a gente tem no VRN. Você está pronto? A ideia é a gente mostrar, ou seja, se vocês, segunda-feira, levarem um notebook para fazer a atualização na secretaria, o que foi feito, hoje é sexta, terça-feira, a gente fez algumas coisas, vocês vão receber junto. Então, a gente acredita nesse trabalho, o conhecimento que cada um adquire é de vocês, o mérito de todo o trabalho que cada um faz é de vocês. Ninguém tira o que a Elane fez, o que a Michelle fez, o que a Márcia fez, o que a Marília está fazendo também, do que outras tantas estão fazendo. Isso é de vocês, esse é o patrimônio que vocês têm. Então, o que a gente está aqui é para dar o aporte, dar o suporte, ajudar no que for possível. E, claro, como secretário de Educação, apontar as políticas públicas. E quem está à frente de uma secretaria, ele tem que estar com uma visão à frente, ele tem que propor. Então, essa é a nossa ideia. Ok. Bom, então, como a Giane colocou para vocês, a ideia, então, é apresentar para vocês um pouquinho do que tem de novo, de que tem... De tudo aquilo que vocês já sabem, aquele monte de coisa que vocês já conhecem, é mostrar para vocês um pouquinho mais do que tem. E para vocês também
entenderem por que é importante sempre atualizar o equipamento de vocês. Ou seja, isso é gratuito. Agora foi aberto para todos os professores da escola, ou seja, antes era somente os implementadores, e agora está aberto para todos. O que isso quer dizer? Todos os professores que receberam notebooks podem e devem levar o equipamento na SME. A Suelen, que acabou de falar com vocês, está disponível lá todos os dias Jane, não tira não, está pronto para fazer um trabalho aí. Isso. Está pronta para receber vocês de 8 às 11 e de 13 às 16 horas para levar o equipamento, deixar o equipamento lá e buscar atualizar depois. Então, como vocês vão ver aqui hoje, não tem no computador de vocês. Ou seja, quem está com aquela atualização de 2 anos atrás, quando recebeu o notebook, e não trouxe até hoje, não sabemos qual motivo, que a gente fala sempre para trazer, está perdendo tudo isso. Tá? Então, se já era bom 2 anos atrás, imagine hoje atualizado, com versões novas, com versões com bugs corrigidos, com tudo corrigido. Então, aproveitem, gente, é gratuito. Levem lá, passem para os professores da escola. Antes era só segunda-feira, agora é todo dia. Todo dia a senhora está lá, ela está exclusivamente lá para receber vocês. Tá bom? Então, a gente vai mostrar aí um pouquinho das novidades para vocês, o que tem aí. Já falaram do Arduino, então vamos começar com o Arduino, né, gente? Bom, então o Arduino já está instalado, né? Software livre, já está instalado na customização. Ele, né, faz parte dessa base da robótica livre, porque é o programa que vai conversar com a placa. Aquela placa, para vocês, né, terem uma ideia, um garoto de 15 anos fez um sistema de alarme no Chile que avisa 2 minutos antes do alarme oficial do governo chileno. Ele com R$130, mais uma plaquinha dela, né? 130 inclusive essa plaquinha, ele fez um alarme que avisa via Twitter quando vai ter um abalo sísmico. Imagine 2 minutos, é um tempo muito grande para você conseguir salvar vidas de antecedência para esvaziar alguma área. Então o Arduino realmente não tem limite o que pode ser feito com ele. Isso já está disponível dentro da customização, ou seja, não precisa instalar nada, não precisa configurar nada, não precisa baixar nada. Ao atualizar o computador, o software já está lá dentro. Tá? E a gente falou do Chile, né, do nosso colega, do Sebastião, de 15 anos. Alunos da Escola Paulo VI, juntamente com as professoras, fizeram um semáforo, fizeram estacionamento, fizeram elevadores. Tá? Então, esses são alguns exemplos que foram feitos aí nesse projeto piloto no Paulo VI. Então, imagine só, um aluno faz um semáforo, aluno de 10 anos aprende a fazer um semáforo. Semáforo tem em qualquer cidade. Qualquer lugar que você vai tem aquele. Aqui chama semáforo, né? Tem lugar que chama farol. Então, qualquer lugar tem isso. Imagine só, um aluno de 10 anos consegue fazer aquilo que ele vê na rua. Então, imagine daqui a alguns anos, ele vai trabalhar numa empresa, olha, eu sei fazer isso. Opa, peraí, você já sabe fazer isso. Legal. Tá, semáforo é uma coisa simples, ou seja, acender LED e apagar LED, nesse exemplo nosso. Mas o mesmo conceito de acender LED e apagar LED é o mesmo conceito usado para acender uma lâmpada, que é a fase 2 do projeto, a gente vai chegar lá. Tá? Hoje, infelizmente, não deu para trazer para vocês verem, mas já tem projetos disso. Você acende lâmpada com controle remoto, você acende lâmpada com a internet, acende lâmpada usando um tablet. Ou seja, você da rua aciona um alarme em casa. Tudo isso é possível com esse Arduino, tá bom? Então, isso também é um convite para o pessoal que quer entrar no projeto de robótica. Em janeiro, nós teremos aí uma chamada para mais alguns professores que serão capacitados para depois trabalhar com robótica. Mas é isso, robótica é mão na massa. Eu queria fazer. Ok. Vamos falar das aulas. Bom, além daquelas 585 aulas que vocês receberam há 2 anos atrás, né? Estão lembrados disso que receberam no notebook? Agora tem mais 385 aulas prontas, com vídeos, com som, com guia do professor. Então, além daquelas 500 e alguma coisa, hoje já tem mais 385 aulas prontas. Tá. Mas a aula está pronta, eu não concordo com ela, não tem problema. Você é livre para abrir, modificar, alterar, fazer o que você quiser. E se quiser contribuir com o colega, redistribuir. Tá? Então não é que você vai usar
aquilo, mas é um ponto de partida para você ter ideias, para você sair de uma visão fechada, encontrar. Ou seja, então agora com aquelas 580 mais 380, são quase 1000 aulas prontas para você sair, ter um ponto de partida. E aí, no caso das aulas prontas, obviamente elas não têm muito a ver com o trabalho de vocês no laboratório. Porque elas são aulas de disciplinas, de português, matemática, história, geografia, mas todo projeto de informática ele não é só laboratório. Então, quando o professor recebeu o notebook, a função de vocês é capacitar o professor na escola, mostrar o que tem, divulgar o como a gente faz quando a gente tem vontade. Ou seja, como eu arrumo. Eu quero fazer alguma coisa. Como é que eu faço? É em 10 minutos? É na apresentação de data show? É no intervalo? Então, esse como, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente acha como. Tá, gente? Então, o que a gente precisa de vocês? Todas as vezes que a gente vai na escola, que a gente mostra para o professor que tem isso, ele não viu isso no notebook, ele não sabe que tem isso no notebook. E muitas vezes, o professor está lá, não tem internet, eu não tenho como fazer pesquisa. Quer dizer, no próprio notebook tem essas aulas. Claro, eu sou de geografia, vou abrir os de geografia. Se eu mostrar para o professor de geografia, que a pasta de geografia está nessa pastinha, cria uma área de trabalho para ele, eu já resolvi o problema dele. Então, é o pontapé, é sair do lugar. Então, nós recebemos o notebook já tem mais de 2 anos, tem 3 anos. E muitas pessoas não sabem o que tem dentro do notebook. Então, isso é uma das funções de você estar divulgando esse trabalho. Esse trabalho, porque vocês são as pessoas do projeto de informática da prefeitura dentro da escola. Vocês que são a nossa ponte para fazer valer, para isso chegar na escola, tá? TV Câmara. TV Câmara, isso é muito legal. Eu tenho por hábito, né? Quando tem um tempo livre, assistir a TV Câmara, TV Senado. Segundo a Sueli, tem um aluno que assiste isso, aí ela pensou, Regiane. Mas a TV Senado, a TV Câmara, tem vários programas bem interessantes, não é claro, fora da mídia de propaganda, e eles disponibilizam também um acervo de vídeos no site, que a gente teve o trabalho de quê? De baixar esses vídeos e anexar na instalação. Então, quem atualizar o notebook hoje vai pegar esses vídeos todos. Então, tem debates, tem um programa que chama Bate-Papo com o Autor. Então, sempre eles trazem alguém de português ou alguém da área, né, os que eu assisti são da área de educação ambiental. E o palestrante conversa, tem um debate, é bem interessante. Fora, né, alguns vídeos. Então, vocês vão receber 85 vídeos da TV Câmara no mais diversos assuntos diferentes, tá bom? Mas isso aí. Fritzen. O Fritzen, as meninas falaram um pouquinho sobre ele. O que é o barato disso aí? E o que é o legal do que vocês têm no notebook de vocês, na distribuição VRN? A gente preparou uma customização que atende desde a educação infantil ao nível universitário, ao último nível. Então, você tem ferramentas, no caso essa aí. Quer dizer, eu tenho um aluno que está fazendo eletrônico, ou que, no caso nosso, que talvez virá fazer eletrônico. Quer dizer, ele consegue trabalhar ali as ligações. Tem essa ligação visual, né, Sérgio? E tem um modelo, ali o Sérgio está ligando um LED, você tem um modelo o quê? Esquemático. Então, eu posso até trabalhar com o aluno, aqui está a protoboard, mas como é que é a protoboard na parte eletrônica? O desenho técnico dela. Então, a gente, claro, eu vou trabalhar com um aluno pequeno, vou trabalhar isso, mas no próprio programa, depois que ele fizer a ligação, ele pode ver como que funciona na realidade. Então, ele tem como, além, né, de fazer o conceito básico, ele está o quê? Ampliando a visão dele. Isso, quer dizer, os nossos alunos, os filhos de vocês, todo mundo que, ao entrar na informática, abraçou a ideia. Então, a Sueli falou que conheceu só tem 7 anos, a Michelle, eu também conheci um pouco mais tempo, mas a mesma coisa, conheci, era o Muriqui,
era Debian puro, tinha que montar disquete para ler o disquete, era uma doideira. Quer dizer, hoje, felizmente, a evolução dele não é muito grande, qualquer mortal consegue usar bem legal. Mas aqueles, né, que são de outro planeta e querem se aprofundar, o software livre permite isso. Quer dizer, ele tem a tela preta, o aluno pode estudar o código e ele pode ir embora, pode ir longe. Por quê? Porque o código está ali para ele. A gente tem aí também, né? Wikipedia. A Wikipedia offline. O que é isso? O site inteiro da Wikipedia em português, inteiro, está dentro do notebook. E a gente teve essa preocupação exatamente porque a gente não tem internet de alta velocidade, pelo menos em Volta Redonda. Isso não é uma realidade nossa. Então a gente teve o cuidado de estar colocando dentro do notebook, quer fazer uma pesquisa? Não tem internet. Você tem a Wikipedia offline. Claro, da última versão que a gente baixou. Lembrando que em 2010, né, quando vocês receberam o equipamento, a versão era 2010. A versão que a gente vai estar colocando hoje, por exemplo, é 2012, que foi a última que saiu. Ou seja, 2 anos de atualizações sem estar com ele desatualizado. E aqui acho que todo mundo conhece a Wikipedia, né? A Wikipedia é uma biblioteca fantástica aí de você pesquisar N coisas. Tá? Então, offline, ou seja, não precisa de internet, o banco de dados inteiro são... a última versão tem 12 gigas de conteúdo da Wikipedia offline no seu notebook. Tá? Então, é uma biblioteca fantástica aí para pesquisa. E a ideia, né, que a gente colocou exatamente do professor. Pô, surgiu uma dúvida na sala. Não tem internet na sala. Mas tem, se ele tem o notebook dele, se ele sabe usar, se ele sabe tudo que tem de possibilidade, ele põe ali, digita a pergunta na hora e ele vai ter a resposta. Tem essa possibilidade, tá? Para a gente estar melhorando os trabalhos. Põe no link. Bom, o Italki, ele está na nossa customização já há um tempão. Só que, como a gente vem falando com vocês, quando a gente pede para fazer um trabalho, exemplo, ligar a lousa, apresentar a lousa na escola. Se não for feito, a gente não tem como dar o segundo passo. Não tem como dar o terceiro, que a gente não deu o primeiro. Por isso que é tão importante esse compromisso de cada um em fazer as etapas solicitadas. No caso do Italki, a gente já tem Italki há um tempão. Aí o Sérgio Juliano, o pessoal nem entra no portal, como é que eu vou trabalhar isso com eles? Então aí não configurou, não deixou. A gente retomou do Italki por quê? Porque é uma ferramenta, principalmente para laboratórios grandes, né, quando tem muitos alunos, porque ele permite o quê? Controlar todos os computadores do seu computador. Mas o controlar é com um objetivo pedagógico mesmo. Eu posso pegar a tela que está no meu computador e passar para todo mundo. Eu posso, o aluno está com dificuldade, ele não está entendendo. Eu me apodero do computador dele e clico, você tem que clicar aqui e fazer isso, eu posso fazer com ele. Eu posso, olhando aquela tela, saber o que cada um está fazendo. Então, por exemplo, estou trabalhando alguma coisa, o aluno está cheio de janela aberta, aí a memória do computador vai cair, não vai? Por ali eu falo assim, você abriu 5 janelas, você tem que fechar a janela. Então, é uma ferramenta que quem, a gente instalou aí esse semestre, está disponibilizado. Quer dizer, está lá, está configurado, está funcionando. Eu estou rindo ali que o colega travou, né? Legal. O pessoal está tentando usar essa ferramenta pelo Brasil. Mas entre instalar e configurar e funcionar, tem que saber fazer isso. Então não é só instalar. Então, quer dizer, o de vocês não. No laboratório, quando vocês chegarem, vocês clicarem no ícone do Italki, está tudo funcionando, que a gente deixa tudo funcionando. Tá? Então, quem não viu ainda, porque às vezes a gente instalou, né, sem a presença de vocês, se vocês clicarem em Italki, vocês vão verificar se todos os computadores estão ligados, você pode desligar todos os computadores ao mesmo tempo, você pode bloquear a tela toda para o aluno, né, você chamar a atenção para o aluno. Vou falar alguma coisa, você tranca o computador, aparece o cadeado e ele não faz nada no computador. Meus alunos detestaram. Às vezes vai dar um aviso, você travou,
Eles não gostaram não, professora, quem fez isso? Então, até para você trabalhar de maneira otimizando o tempo no laboratório. Bom, então, quem já tem isso na escola funcionando? Pessoal, que a gente fez atualização de 1 mês e meio para cá. Então, quem fez a atualização de um mês e meio para cá, tem isso funcionando. Quem fez para trás, não está funcionando mais. Ou seja, não adianta procurar que não vai ter. Até por esses motivos que a gente falou. Então, quem a gente fez de 1 mês e meio para cá, a gente teve que reconfigurar, ou seja, recompilar a ferramenta toda, que ela pode funcionar, eu tive que editar o código-fonte, atualizar o código-fonte, recompilar o código-fonte para gerar um outro aplicativo. Ou seja, por isso deu um trabalho, eu tive que refazer o código inteiro, porque ela não está sendo mais atualizada, então eu tive que me apossar do código e refazê-lo todo, reconfigurar para que vocês pudessem ter a ferramenta. Então, de 1 mês e meio para cá, quem a gente visitou, está funcionando. Tá? Então, isso aí, na verdade, não é para dizer que você vai ficar tomando conta do aluno, mas os recursos que tem aí, por exemplo, se eu estivesse aqui e cada um de vocês estivesse no computador e eu não tivesse data show para apresentar essa palestra, por exemplo, eu poderia passar a minha tela da palestra para vocês na tela de vocês, sem sair do lugar. Então, os alunos estariam assistindo a aula do mesmo jeito. O material que vocês estão vendo ali poderia passar para a tela de cada aluno. Ou, ao contrário, o aluno fez uma coisa muito interessante. Pô, vamos socializar. Você pega a tela daquele aluno e passa para todo mundo. Isso também é possível e tal. Além de claro, desligar os computadores, travar computadores, tudo isso faz parte da ferramenta também. Mas a ferramenta é muito maior do que só tomar conta de que o aluno está fazendo. Com certeza. Tá? Ela é muito maior do que isso. Dá para fazer muita coisa. É uma ferramenta útil? É uma ferramenta importante para o trabalho do professor no laboratório? É. Basta a gente se apossar dela. Tá? Então, há 1 mês e meio para cá, quem tem atualização já tem. E eu estou trabalhando em outras situações, mas depois a gente fala sobre isso. Então é mais uma coisa que aqui, né, vocês têm a facilidade de, poxa, lançou o Ubuntu 12.4, a gente já está com a versão 12.4 rodando. Lançou o 10.10, né, que é em outubro, a gente já está com a versão. Outras prefeituras ou Estado, não, os laboratórios que são do governo federal, o mínimo que eles esperam de atualização são 3 anos. Então, o Linux Educacional 4, por exemplo, é baseado no 10.4, né, Sérgio? O Linux Educacional 4, que é o que está rodando pelo país. Depois do 10.4, teve o 11.4, o 11.10, o 12.4 e o 12.10, é isso? 10.4, 10.10, 11.10, 12.4, 12.10, 13.4, 13.10 hoje, é o que está rodando hoje. Então, teve o lançamento do 5.0, né, Sérgio? 5.0, que é baseado na versão 12.4, 2 anos atrás. Então, ou seja, quem vai receber o 5.0 aí, quem está trabalhando com Linux Educacional e vai receber o 5.0, está 2 anos atrás, da gente pelo menos. Ele está recebendo o Linux Educacional 5.0 é baseado no... Não, o 4 é no 12.4. Mas quem vai receber o 5? 4 é no 10.4 e 12.4. 12.4. Então, e a gente aqui não. A gente tem assim, realmente o privilégio de ter uma customização nossa com tudo que a gente acredita. Isso, gente, a gente anda bastante no país, é a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. A exceção mesmo. Né? Eu estive agora no Latinoé, fazendo 3 trabalhos lá, 2 palestras em minha curso, e quando eu abri a customização, que eu só rodei pelo menu, só fiz isso aqui, ó, tem um clique aqui, e passei pelos menus sem comentários, porque não tem, tá? Não tem. O pessoal lá no Latinoé, que é um evento internacional, o pessoal não tem isso, o que tem aqui funcionando, tá? E é muita coisa que a gente tem aqui, não dá nem tempo de se mostrar o que se tem. Mas só para vocês terem uma ideia, se lá que é um evento internacional, o pessoal espanta no que vê, imagine quando a pessoa abre o Linux Educacional 5, que é a coisa mais nova que tem que estar lançando hoje, com 2 anos de desatualização. Então é muita coisa.
Vamos falar do servidor da DLNA. Esse eu faço questão de falar com vocês. Porque é o seguinte, ó, DLNA, o que é isso? Isso é uma tecnologia que as TVs hoje suportam, tablet suporta, telefone celular suporta. Quem tem um tablet, seja qual for o tamanho, quem tem um celularzinho com Android, pode instalar um servidorzinho da LNA, um cliente da LNA. E aí é o seguinte, vocês vão receber isso no notebook. Você pega lá alguns videozinhos, por exemplo, põe uma parte específica, eu coloquei nesse caso aqui, e simplesmente está aqui, esses videozinhos que eu coloquei aqui. Imagine isso na escola, na sua casa, em qualquer lugar, mas imagine isso, aí o seu livro está na rede, você simplesmente vem aqui, aciona essa ferramenta, que aí na verdade é uma telinha gráfica para configurar, que já está bem fácil, você só dá um cliquezinho e está funcionando, e a partir daí você vai no seu celular, os alunos podem acessar também. Isso é muito legal. Marília, isso aí foi o que ele fez lá no Marizinho, que você nem notou. Ele acessa na tela. Ou seja, você põe um servidorzinho, seu notebook pode se tornar um servidorzinho. Você pode passar na sua casa, por exemplo, o que está no notebook da sua TV e assistir o filmezinho lá. Então, nesse caso, eu vou pegar um exemplo aqui. Isso aqui não está no notebook. Desculpa, isso aqui não está no tablet. Está lá. Então, automaticamente, ele consegue abrir. Então, no celular, você tem a TV, está com o seu material na casa. Você faz um servidorzinho em casa e deixa lá. Está aqui, está passando. Está passando ali, não está no meu tablet. Entendeu? Então, isso é uma tecnologia que está disponível no mercado, sim, que dá para se instalar, mas você, quando já instala a customização, você automaticamente já tem isso lá. E não precisa programar nada, basta você pegar os vídeos que você quiser, as imagens que você quiser, o áudio que você quiser, e colocar na pastinha, e vir aqui nessa telinha que vocês viram, aqui, deixa eu parar a criança aqui, nessa telinha, e colocar aqui, ó. Toda vez que você colocar aqui nesse botãozinho, iniciar Media Center, ele lê os arquivos novos que você colocou, indexa tudo e ativa o servidor. Ou seja, você não precisa programar nada, basta colocar os arquivos no lugar que você quiser. E automaticamente restarta o servidor já com tudo funcionando. Tá? Isso aí também já vai estar disponível para vocês. Já está, né? É porque a Marília foi apresentar um vídeo, ela falou assim, não, porque eu não trouxe o vídeo, e daqui a pouco o Sérgio... Não, porque o vídeo estava no notebook, ele pegou no tablet e jogou para lá, para a imagem. Então, quer dizer, é uma tecnologia... Hã? Eu sei. Aí eu comecei a ir, o Sérgio disse, ela nem notou que o vídeo não está lá, porque ela já tinha dito que não tinha o vídeo, e a gente jogou o vídeo, tá? do trabalho de robótica. Então, essa tecnologia, o Sérgio falou de usar a TV, então você controlar a TV, você transformar a sua TV com essa possibilidade toda, seus arquivos, você via tablet, jogar para lá, ok? E a rede, jogar para lá a rede sem fio, é uma tecnologia que já está disponível na nossa versão. Isso está faltando, pode faltando chegar isso aqui. Você vai falar do segundo físio. Bom, outra ferramenta que tem, bem legal. Claro, gente, que tem implementadores novos aí, que tem muitas ferramentas que a gente já mostrou em anos anteriores. Então, a gente escolheu hoje alguns que a gente não falou. Esse físio aí é um simulador de física, que a gente tinha um outro, que não está mais, está descontinuado, e a gente trocou por esse aí. Pronto? Posso abrir qualquer um? Pode. Eu deixo. Quer dizer, ele está em 2D, só
que tem a possibilidade de interação e o que acontece. Ó, cadê os meninos da física aí? Ah, tá lá. Vocês têm isso aqui? A gente já conhecia. Já, mas tem aqui instalado? Não, a gente usa alguns programinhas que a gente faz o cenário e desenvolve tudo. Mas em pessoal eu tenho ele também. Ah, é? Legal. Bom, eu imagino que isso seja bem útil para a física. Imagina, não. Isso que pelo menos trabalhar esses conceitos pequenos com o aluno. Esse conceito, ele é bem útil, sim. Legal. E no caso do aluno, quer dizer, ele pode estar trabalhando isso até como animação mesmo. Ele desenha, faz, dá um play, simula. Então a gente já sai. O Sérgio falou que ia tirar o Tux Paint. E você falou assim, eu já enjoei de sair da escola, não sai do Tux Paint, nem gravar cartuça. Então a gente pode desenhar também em outros ferramentas. A gente pode evoluir com o aluno. Se a gente fica dia das mães, Tux Paint, dia dos pais, Tux Paint, dia da Tux Paint, o aluno fica 8 anos no Tux Paint. Ele não sabe Tux Paint, ele não evolui. No caso do Scribus, o GIMP, o Inkscape, ele vai poder desenhar, mas num outro nível. O Inkscape, por exemplo, vai transformar o desenho dele em cálculo matemático. Uma resolução fantástica. Ele vai desenhar também. Esse aí, a mesma coisa, ele pode desenhar e testar. Ele pode criar, por exemplo, uma hidrelétrica. Colocar, né, como é que chama? Fugiu o nome. A turbina vai funcionar, vai girar. Então, quer dizer, a gente pode sair daquele lugar e apresentar outras possibilidades para os alunos. Então, aí também tem vários exemplos prontos, né? A lousa, vamos falar da lousa? Bom, gente, há 2 anos atrás também a gente criou essa lousa que a Michelle usou hoje a manhã toda na apresentação dela. Infelizmente a bateria descarregou, por isso estava dando problema com a professora Elaine. Mas isso há 2 anos atrás, então tem gente que não usa até hoje. Essa é uma questão, tá? Que precisa ser resolvida. Então, galera que não está usando, por favor, procura a Sueli na SME para ver por que não está usando, se não conseguiu instalar, o que está acontecendo, qual a dificuldade. A Sueli está disponível lá todos os dias para atualizar o notebook e para ver o que está acontecendo, por que não estão sendo usado ainda a lousa de 2 anos atrás, tá? Bom, então, no caso da lousa, né, vocês viram que a Sueli e a Michelle usaram aqui na apresentação. Então, se vocês começarem a usar, pelo menos, esse é o início, nas apresentações, nas aulas, nas reuniões de pais, quer dizer, uma tecnologia feita aqui, desenvolvida aqui, e é bem engraçado que a gente tem, muito engraçado, a gente tem gente escrevendo tese sobre isso e as pessoas deixaram uma caixa. Então, gente, quando perguntam quem que é o responsável por fazer isso funcionar, são vocês. É vocês que têm que ensinar o professor. É vocês que, numa reunião de pais, igual o Sérgio fez aqui, não entregou para a Michelle? Não foi muito mais fácil a Michelle passando a apresentação? Tendo autonomia? Então, quer dizer, por quê? Um recurso nosso, quer dizer, tecnologia, né, feita aqui, e um recurso público também. Se a gente não usa, aí como é que a gente consegue as outras coisas que a gente pretende fazer? É isso que, em termos de política pública, vocês têm que perceber. A questão da robótica, que foi citado hoje. O curso de robótica, a turma 1, o material usado foi nosso, nós que compramos o material. Nós. Então tinha um kit para cada grupo. Agora, na segunda fase, já chegaram para cada escola 5 kits, para trabalhar com 5 grupos. Agora, tendo resultado, a gente vai conseguir mais kits, mais motores, mais leves. Se isso está guardado, ninguém vai investir nisso para quê? Então é isso que a gente quer chegar. Na robótica, quer dizer, usar o que a gente já tem, mostrar as possibilidades do que a gente tem hoje aqui, tanto para os professores, para a direção, para a comunidade. Porque isso, na verdade, todo o trabalho nosso ele está disponível para a comunidade, para qualquer escola, para qualquer prefeitura. Então essa é a ideia do software livre. Bom, e para quem não sabe o que é o projeto da luz, tem gente que está chegando agora, tem uns colegas da UF que estão chegando agora que não sabem o que é. É uma lousa feita com controle de UI, ou seja, um controle de UI comum, tem um softwarezinho aqui
computador instalado, que conversa com esse brinquedinho aqui, via Bluetooth, e você consegue passar apresentações com outro sensor que não está aqui, você consegue ter movimento de mouse, essa coisa toda, tá? Então, para o pessoal que não conhecia. Mas, além disso, a gente já evoluiu. Como eu falei, 2 anos atrás só tinha isso. Hoje, você pode pegar o seu tablet, pegar o seu celular e, com o softwarezinho que já está instalado ali também, é livre para ser usado, fazer isso aqui, ó. Consegue trabalhar também aqui, você consegue interagir. Isso já está instalado e configurado lá dentro do notebook. Basta você pegar ali, o software já está lá, ele passa para cá, você só tem que configurar uma vez e a partir daí fazer. Ou seja, não vou me delongar muito, mas você pode controlar a apresentação, você pode passar vídeo, tirar vídeo, interagir com o que você quiser também, através do notebook, através do celularzinho. Qualquer celular com Android, qualquer versão de Android é compatível com o que está instalado aqui. Nós vamos falar do HTML5? Pode falar. Bom, não sei se vocês notaram, as apresentações, né, das meninas, elas foram transformadas em HTML5. Então, o vídeo ali está em coisa chique. E, claro que o HTML5 é uma evolução do HTML. Então, o HTML está previsto no nosso conteúdo de informática para estar trabalhando com os alunos. E, para quem é novato, e hoje aqui eu acho que é exceção, aquele conteúdo, ele é exatamente para quem está perdido, para quem não sabe o que fazer. Mas, trabalhar HTML pode trabalhar com qualquer aluno, depende o como. Então, não existe uma ordem rígida. Aquela ordem que a gente colocou simplesmente é para dar um norte para quem está chegando. Tá? Mas a gente já viu em outros anos que as pessoas trabalham GIMP com uma criança do 2º período, o pessoal trabalha robótica na educação infantil, robótica na 1ª, 4ª, robótica no 6º ou 9º. Então, quer dizer, é possível, depende, é o como, o olhar do professor e o que ele vai estar fazendo. Tá? Então, o que acontece? O HTML5, né? Quando a Michelle foi fazer a apresentação dela no de Caxias, eu falei assim, não, Michelle, manda antes que a gente vai colocar em HTML5, não sei o quê. Aí o Sérgio brincou, vai colocar como? Eu falei, a gente dá um jeito. Porque, claro, você tem que conhecer o mínimo de HTML. Então, o que a gente tinha para fazer um HTML5? Eu conseguia editar o arquivo que estava pronto e trocava as imagens, trocava o texto e fazia o HTML5 funcionar aquela apresentação. Aí, claro, né, que o Sérgio é muito bonzinho, o que ele já fez? Ele já criou um gerador de apresentação em HTML5. Para quê? Para que qualquer um que não entenda quase nada consiga fazer uma apresentação com aquela definição de letra, com aquela qualidade, leve, usando o navegador. Então é muito mais leve você abrir o navegador e colocar o vídeo, as imagens, do que abrir um software de apresentação pesado e rígido. Tá? E numa formatação infinitamente melhor. Então, a ideia disso era facilitar a vida. Porque a gente via apresentações onde a gente fala muito em PowerPoint, horríveis, fala muito em Press, e aí tem aquele problema de se formatar, de perder a letrinha, daquela coisa, não funciona nesse computador, mas naquele outro não funciona, essa coisa toda. E o HTML5 junto com o CSS, na verdade, é uma combinação aí, e com com JavaScript, né, que no caso é usado também, era criar uma forma que você pudesse ter apresentações que pudessem ser levadas para qualquer computador, com qualquer sistema operacional, que tivesse ou não software de apresentação, porque hoje todo computador, por mais ruim que seja, tem navegador. Ou seja, todo computador hoje tem Firefox. Espera-se que sim, quem não tem, coloque. Google Chrome,
Aquele negócio lá que chama Internet Explorer, né, ou Windows Explorer, lá, aquela coisa lá não é navegador. Então quem usa aquilo, por favor, instale pelo menos o Firefox. Tá? Pode usar o Windows? Pode. Quer usar o Windows? Use. Mas use um navegador decente pelo menos. Ou seja, Firefox ou Chrome. Ele roda no Windows também. Então não tem problema nenhum. Agora, aquele negócio lá, o tal do Windows Explorer, aquele Internet Explorer, aquilo não é nem navegador, aquilo é uma coisa de louco. Então instale o Firefox, instale o Chrome. Vocês vão ter um navegador decente e funciona em cima do Windows, sem problema. Problema nenhum. É gratuito também. Então se vocês não sabiam, isso funciona no Windows também. Tá? Então a ideia era criar uma forma de você levar a sua apresentação para qualquer lugar e sem se preocupar se vai ter software de apresentação ou não. Tá? Em linhas gerais é o quê? Façamos de conta que essa pasta aqui é a minha pasta com as imagens que eu vou usar, tá? Pode ser texto também, mas nesse caso vou dar um exemplo com imagens. E aí você não entende nada como é que vai formatar isso, como é que vai configurar isso, aquela coisa toda. Então a gente tem aqui, você vem aqui, dá um cliquezinho aqui, ó, scripts. Abrir uma aspa aqui, ó. Tem trocentos scripts aqui dentro. Deixa eu comentar isso aí. O que que são scripts? São arquivos de texto que executam funções dentro do computador. Tá. Mas eu não entendo nada de programação, não tem problema. A grande vantagem do software livre é eu tenho acesso à informação. Ou seja, mesmo que eu não queira mexer com a informação, eu não quero mexer com esse troço chamado programação, mas eu tenho a liberdade de ter esse acesso se assim eu desejar, diferentemente do software proprietário. Nem que eu deseje, eu tenho acesso a essa informação, porque ela é fechada e até porque a lei protege. Ou seja, se é software proprietário é fechado, o cara tem todo o direito, entre aspas, do mundo de fechar o que ele quiser. É proprietário. O software livre te dá o direito. Se você quiser ver e aprender, é simples. Nesse caso aqui, ó, eu vou deixar de falar, só um segundo. Só um segundo. Tá? Se vocês quiserem olhar, ó, pode olhar. Eu vou abrir aquele que faz a conversa com o tablet, é isso aqui, é só isso. Ó. Vou abrir para vocês aqui o que tem dentro. Tem uma linha aqui que entra na pasta onde está o arquivo e roda o Java chamando um arquivinho .jar. Ou seja, ele está abrindo a pasta e rodando um arquivinho .jar que automaticamente está configurado para conectar no tablet. É texto e está aqui fácil para quem quiser ver como funciona, quem quiser aprender. Se não quiser também, não precisa. Não olha, não mexe. Pronto, acabou. Fala, gente. Então essa pasta de script são todas as coisas que a gente já fez em função de algum problema que a gente teve. Claro que a maioria dos problemas era eu mesmo. Então o que acontece? Trocamos saímos do software proprietário e fomos para o Linux. Tinha problema de nome de arquivo. Quer dizer, o primeiro script que foi feito foi aquele de tira espaço e padroniza arquivo, que eram 3 arquivos que tinham uma ordem para passar. Eu falei com ele, mas como é que a pessoa vai adivinhar essa ordem? Aí transformou num só. Então foi o primeiro script que estava lá. Dentro desses scripts tem soluções técnicas que a gente usa para arrumar o laboratório, e é por isso que a gente consegue arrumar com tanta facilidade e rapidez. E tem soluções pedagógicas, tem soluções de problemas mesmo, que vão surgindo. No caso desse HTML5, quer dizer, eu tinha que pegar uma pasta e editar todo o arquivo. Como a gente vai fazer isso com frequência? Quer dizer, já criou um script para ajudar, que é o que a gente vai mostrar agora. Então vamos ver como é que ele vai fazer, o que ele vai criar para a gente aí. Nesse caso é esse aqui, ó. Antes do Jean. Aqui. Tá? Então é aqui, você dá um clique aqui, HTML5 gerador de palestras. Tá? Dá um clique aqui. Aparentemente aí nada está acontecendo. E já começou a perguntar para você ali. Digite o título da sua palestra. Nesse caso aqui, teste. Eu vou escolher uma fotinha qualquer que vai ficar na frente da minha palestra. Nesse caso eu escolho aqui tela
2. Ponto .jpg. Digite o local. Isso. Estou falando para você. Falando, eu vou fazer. Digite o local onde será dada a palestra, então, digamos UF, né? Ok. Digite o nome, local onde você trabalha ou estuda. Digite seu nome. Meu nome nem sei não. Digite o nome de uma imagem que contém a sua foto. Então, no nosso caso aqui, sua foto.png. É uma foto que a gente já tem lá. E aí eu estou pegando qualquer um, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Eu peguei essa aqui, que eu já tenho ela lá. Digite o seu endereço de e-mail. E na apresentação não tem os créditos, os endereços de e-mail? Ok. Digite o endereço do seu site. Então, quem tem site, né? Fica os contatos. E agora, ó, ele vai informando o que ele está fazendo. Então, ó, acabei de criar uma pasta chamada HTML Palestra, que fica localizada em Home Professor HTML5 Palestra. Dentro dela, coloquei todos os seus slides ou telas, em seguida converti todas as fotos. Ele vai dizendo para você o que está acontecendo. Tá? Aguarde. Agora, o que é legal? Ele já abriu a página no Gedit para eu arrumar alguma coisa que eu quero, ou acrescentar alguma coisa que eu quero. Bem legal. O importante é o seguinte, está bem comentado. O pessoal que mexe com programação, o pessoal que não tem nada de programação, aí é o seguinte: isso aqui, essas linhas que começam com esse sinal, são comentários, ou seja, não são executados. Mas ela serve para quê? Olha, nesse caso aqui, essa linha aqui. Troque a referência teste pelo título da sua palestra. Faz de conta que você lá atrás errou. O título da sua palestra não é teste. Você vem aqui, referência teste. Põe aí, ver livre. Digamos que ele tem errado lá naquela hora. Entenderam? Então está comentado. Você pode trocar ali. Tá? E assim vai. Tá todo o HTML que está aqui, as partes mais importantes estão comentadas. Você pode trocar, você pode... Para quem já sabe é fácil. Para quem não sabe, dá uma lidinha ali e já vê o que está acontecendo. Aí o que acontece? Então você, quer dizer, como o arquivo está ali, eu posso estar editando tudo. Se eu quisesse mexer em tudo, eu poderia mexer em tudo. Tá? No caso ali, como a gente já tinha uma sequência de fotos, quer dizer, se eu já tenho uma sequência de fotos, que já está na ordem certinha que eu quero trabalhar, certo? Já me coloco ali e eu posso acrescentar o que eu quiser. Ok? Salvei. Aqui, fechei. Ele já vai abrir o navegador, ó, e já vai exibir, olha lá, BR Studio, então, já criou estrutura, ou seja, já criou essa estrutura toda de apresentação e agora é só usar. Agora eu posso fazer um parênteses. Aí, né, cheguei na terça-feira, falei assim, ô Sérgio, não quero nem saber, mas eu não quero ficar digitando todo dia meu nome, meu e-mail, Aí, o que a gente fez? Por isso que é legal, assim, para vocês saberem. Você pode usar ele, por favor? Não, a gente, só isso aqui, rapidinho. Oi? Não, você vai rodar não. Não vou rodar não, só mostrar o script, só... Aí, o que acontece? Não tem aquelas várias perguntas? Nome, onde trabalha, e que no meu caso, todas as aulas que eu vou fazer não são as mesmas? Então, o que a gente fez? Fizemos uma cópia daquele script, colocamos um script HTML5 palestra Gianni, claro, obviamente, já inseri todos os dados meus que vão ficar sempre a mesma coisa. Então, no caso, esse script que eu troquei para a Gianni, eu só coloco o título da aula, que o resto vai ser assim, senão todo dia eu teria que digitar. Mas o que é o legal disso? Tá, gente? Com pouco conhecimento, a gente consegue, como o script é modo texto, você consegue trocar, personalizar, quer dizer, você ou qualquer outra pessoa que entenda ou que queira se aprofundar nisso. Então, quer dizer, para facilitar a minha vida, agora eu tenho uma palestra de anos, que aí vai ficar muito melhor. Mas poderia ter uma palestra qualquer pessoa, desde que conseguisse terminar e configurar e montar já o que é o padrão, para facilitar a vida. Então, todos os scripts que tem no VRI são coisas que a gente, na prática, precisou fazer. E, na prática, para resolver o problema, foi criando as coisas.
Então o script não tem interface gráfica, você já tem as interfaces direitinho, o gerador de vídeo tinha interface, o VL do estúdio. E tem coisas que ainda não tem, que tipo assim, só a gente está usando mesmo, vamos usar assim mesmo. Tá? Então, o que é um investimento, né, tudo nessa tela. E aí, continuando aqui, a gente está nessa pasta teste, o que aconteceu? Ele gerou essa pastinha HTML5, tá? Vou abri-la aqui, que eu poderia dar o nome que eu quiser, então eu posso pegar essa pastinha e chamar de chuchu, por exemplo, que eu adoro chuchu, não sei porquê, chamo de chuchu essa pastinha, e essa pastinha é que eu vou levar para onde eu quiser. Onde eu for fazer a apresentação, onde eu for fazer minha aula, está ali dentro. Então, eu renomei para chuchu, mas poderia chamar de nome que vocês que quisessem. Aqui dentro o que tem? Claro que você foi um exemplo, então eu peguei qualquer imagem, coloquei de qualquer jeito só para ver o funcionamento. O que acontece aqui? Ó? Tem um monte de coisa que não tinha. Ó. Ele criou uma estrutura, trouxe as fontes necessárias, trouxe ícones, trouxe arquivos de CSS de formatação, tá? Trouxe aqui os JS, que são arquivos usados aí na apresentação, trouxe as fontes, tá? Trouxe a folha de estilos também está aqui. E aí aqui trouxe as suas imagens, ó, todas colocadas na sequência, tela 1, tela 2, tela 3, e criou o HTML aqui dentro. Esse HTML aqui está fechado, mas você pode abrir e editá-lo quantas vezes você quiser, tá? Você pode abrir e editar quando você quiser. O legal aqui é o seguinte, ó, os créditos da galera que criou o HTML original, está aqui, ó. Então, quem quiser saber de onde veio esse HTML original aqui, esse é o crédito dele, onde você pode encontrar. Não retire os créditos quando você pegar um código aberto como esse, deixa lá o crédito. Aqui, quem fez esse arquivo aqui, o primeiro cara que fez ele, está aqui, ó. Tá? Então, esse é o crédito da situação que foi tirado daqui. Tá bom? E você pode modificar aqui à vontade, quantas vezes você quiser, pode editar. Vai fazer a palestra em outro lugar? Não precisa fazer de novo, vai lá, edita, troca o local da palestra, troca o nome, troca, acrescenta mais slide, tira mais slide. É assim que funciona. Tá? Agora o HTML5 está acessível, viu, Michel? Já está fácil. Ela já quer um para ela, né? Né? Bom, né? Legal. Então, a ideia, tá, gente? Quem está chegando agora, esse botão direito script, você pode criar uma pasta de teste, ver o que ele faz. Quer dizer, então, renomear fotos, redimensionar, fazer a foto ficar menor. Tem tudo que a gente já precisou, tá ali. Que a gente já precisou, ou que a gente viu alguma pessoa que teve algum problema, tá ali resolvido e disponível. Entre outras coisas que tem aí dentro da customização, que vocês já viram, não viram, e essas coisas novas chegaram, mais coisas tem aí, mas nosso tempo acabou.